Olá, bom dia. Eu sou Guilherme Frenkel e estou gravando aqui do meu espaço para essa reunião das 10h30 do Grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, e é uma grande alegria podermos estar fazendo essa reflexão juntos sobre a missão e ocupação dos espíritos. Nosso movimento pela casa continua acontecendo. Agora estamos com alguns horários de reunião presencial lá na casa, respeitando todas as regras de isolamento, todas as regras de distanciamento, as regras de segurança. Você pode buscar mais informações sobre as reuniões e os horários no site rita.org.br, que é o site da nossa instituição. E mantivemos os horários das reuniões gravadas também. Então, dessa forma, continuamos com uma agenda bastante intensa de estudos realizados pelos palestrantes da nossa casa. É uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez, estudando, pensando sobre a doutrina espírita. Vamos fazer a nossa prece para que nós possamos começar o nosso estudo. Nesse momento, que nós possamos nos conectar com a espiritualidade, com os bons amigos, os mentores da casa, os espíritos que nos assistem em nossa jornada, e nos conectando a eles, que possamos, rogando que nos ajudem a aproveitar estes estudos, essas reflexões, possamos estar muito bem sintonizados para recebermos as energias positivas que a espiritualidade da casa pode direcionar para nós, para nossos lares, neste momento em que estamos conectados a eles. Envolve-nos, Senhor Jesus, e que possamos então iniciar essa nossa reflexão da manhã de hoje com muita alegria e paz em nossos corações. Muito bem, queridos amigos, vamos dar início, né? O tema que nos coube fazer uma reflexão nessa manhã de hoje está contido no capítulo 10 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O capítulo ele vai falar sobre as ocupações e missões dos espíritos. E nós vamos abordar especificamente as questões 568 até a questão 581, numa tentativa de compreendermos um pouco melhor as informações que os espíritos nos trazem sobre essa perspectiva, né, do que os espíritos efetivamente se ocupam, né, o que eles fazem quando estão na erraticidade, o que eles fazem quando estão aqui junto conosco, encarnados, com o que define o que eles vão fazer, né? Principalmente, e aqui fica um dado interessante, né? A gente está tratando das missões dos espíritos. Nós estamos tentando compreender não as ocupações de um modo geral, mas essas questões aqui, elas vão trabalhar a ideia de missão. O que é uma missão para a doutrina espírita? Uma missão para um espírito é aquela tarefa que vai, de alguma forma, contribuir de maneira muito importante, muito contundente, muito decisiva nos processos de um grupo, de um grupamento, da humanidade inteira, de uma sociedade em uma determinada época. Um espírito missionário é aquele que vem com uma missão muito bem determinada e que impacta de forma preponderante, fazendo divisões, né, muito claras entre o antes e o depois de sua missão. Talvez nós pudéssemos citar um grande missionário, né, uma grande missão, né, que seria a tarefa de Jesus, né? A sua tarefa foi tão importante que dividiu a contagem de tempo da humanidade entre antes da sua vinda e depois da sua vinda. E até hoje, 2000 anos após o seu processo encarnatório aqui entre nós, estamos vivenciando, refletindo, estudando os seus ensinamentos. Então essa é a ideia de missão de um modo geral, né? Alguns espíritos, portanto, se ocupam da realização de missões. Essa é a ideia.
Quem pode realizar essas missões? Qualquer espírito? Não. Esse é um outro olhar, né, bastante importante, né, que é tratado na questão 571, quando Kardec pergunta: só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. Então, aqui já surge de cara uma perspectiva muito importante para a gente, né? Dentro desse contexto das missões, nós estamos o tempo todo precisando refletir, olhar, pensar que as missões elas têm diversos graus, e as missões que mais impactam, as missões mais importantes nesse processo, são delegadas a espíritos com maior grau de elevação espiritual. Essa é uma perspectiva muito importante para a gente. Um outro olhar também muito que talvez seja muito importante para a gente conseguir entender essas questões, diz respeito à classificação dos espíritos. Nós temos espíritos elevados, são espíritos que estão moralmente mais desenvolvidos do que a grande média, né? A gente não está falando aqui de excelentes conhecimentos intelectuais, nós não estamos falando de espíritos de gênio, nós estamos falando de espíritos que possuem uma capacidade moral muito elevada. A estes cabem, portanto, as missões mais elevadas. Isso não quer dizer que os espíritos de gênio, ou seja, que os espíritos que possuem grande conhecimento intelectual não possam ser missionários também, mas as missões que eles desempenharão são missões com um menor grau de impacto em relação aos espíritos moralmente superiores. Bem, então, fizemos uma distinção entre ocupação e missão, né? Se você tiver curiosidade de para entender melhor essa questão das ocupações, vale a pena a leitura desse capítulo 10. Ela traz bastante dados, né, para que nós possamos entender o que faz um espírito na erraticidade, o que faz um espírito aqui enquanto encarnado, né? Mas a gente está falando de uma ocupação específica nessas questões a partir da 568. A ocupação chamada missão, que é uma ocupação que tem por objetivo causar impacto nos processos evolutivos de um indivíduo, de um grupamento de indivíduos, de uma sociedade, de um mundo como um todo. Esse impacto e essa atuação, essa ocupação, ela pode ser realizada tanto da erraticidade quanto da realidade dos espíritos encarnados. Pô, Guilherme, o que quer dizer isso? Vamos lá, para a gente poder ir compreendendo esses passos com calma. Quando nós falamos em erraticidade, nós estamos falando de espíritos que estão atuando a partir do mundo espiritual. Espíritos que não estão encarnados, mas que estão trabalhando. Espíritos que estão conectados de alguma forma àquele mundo, àquele grupo, àquela sociedade, e que, a partir de suas interferências do mundo espiritual, da erraticidade, estão cumprindo uma missão. Essas missões podem ser as mais variadas. Elas podem ser a intuição de grupos encarnados, elas podem ser a mobilização de forças espirituais em favor daquele contexto em que se encontram, ela pode ser o movimento de missões importantes no sentido de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimentos espirituais. Nós temos dificuldade ainda, conforme os espíritos nos trazem, de compreendermos com mais clareza a natureza dessas missões. Mas é importante
que nós compreendamos que, tanto da erraticidade quanto enquanto espíritos encarnados, estes espíritos podem estar ocupados desempenhando missões. As atividades que cumprirão um papel importante de mobilização do potencial de progresso daquele grupo a que se destina, né? Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? É a 569. São tão variáveis que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus, e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Esse é um dado importante, né? O espírito missionário é aquele que de alguma forma sente, percebe, compreende o que a vontade de Deus deseja e tenta cumpri-la. O que é compreender a vontade de Deus? É entender em profundidade o funcionamento da lei de Deus. É saber derivar-lhe as consequências, é saber compreender com clareza o funcionamento, mas ir além disso, a partir da compreensão profunda desse funcionamento e do entendimento das relações de causa e efeito, consequência, os deveres, ele conseguir perscrutar, ele conseguir auscultar o seu papel nesse movimento. Muitas vezes, os espíritos nos dizem nessas questões, ou algumas vezes, este espírito pode intuir a missão. Ele pode não sentir, não compreender com clareza absoluta a missão que lhe cabe. Mas no seu íntimo, no seu âmago, ele sente, ele intui, ele percebe a necessidade de agir em determinada direção, cumprindo determinado papel. E aí, movimenta-se, mobiliza suas potências, seus conhecimentos, sua mobilidade, sua moralidade, suas capacidades, no sentido de execução daquilo que de alguma forma intui deva ser realizado. Em outros contextos, esse espírito recebe de espíritos superiores o enunciado dessa missão, ou combina com um grupo de espíritos o enunciado dessa missão, e segue pautado por um plano que está claramente definido, perseguindo objetivos, definindo metas, realizando planejamentos e projetos, juntamente com a equipe de espíritos que dão sustentação a esse missionário, porque este é um outro ponto importante para nós considerarmos nesse processo todo. Os espíritos missionários, eles não agem sozinhos, eles estão amparados, escudados, apoiados por grupos de espíritos encarnados e desencarnados, que trabalham em uma grande equipe, coordenados por espíritos superiores a eles, para a completude daquela missão. Talvez um objetivo, atrevo-me aqui a colocar, né, um exemplo de missionário e um exemplo de missão, a partir da minha inferência, a partir do meu entendimento, seja a missão do Espírito Francisco de Assis. No livro Francisco de Assis, pela psicografia de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, nos é narrada a reencarnação do Espírito João Evangelista, do apóstolo João. Ele retorna às lides encarnatórias no planeta como Francisco de Assis, com o objetivo de retomar a pegada do pensamento do Cristo, de alguma forma retomar aquele aspecto do pensamento do amor, do pensamento da convivência, da irmandade, da simplicidade.
Este espírito, então, encarna enquanto missionário, assessorado por diversos espíritos que já haviam encarnado alguns anos antes, que iriam compor aquela bela obra, né, dos franciscanos. Espíritos que, reunidos a partir da força e da potência moral do Espírito João Evangelista, iriam de alguma forma trabalhar dentro das lides católicas, provocando reflexões sobre os valores, sobre os ensinamentos que o Cristo havia deixado. Assessorado pelos espíritos encarnados, assessorado pelos espíritos desencarnados, sustentado pela vibração do próprio Jesus, Francisco de Assis segue durante todo o movimento encarnatório, nos provocando a refletirmos sobre a questão dos valores materiais, sobre a questão dos valores morais, sobre a necessidade do amor, sobre a necessidade da dedicação nestes processos encarnatórios. Então, fica aqui, eu acho que talvez um grande exemplo, né, do que seria uma missão de grande monta, porque hoje nós sabemos da importância dessa ação, né, de Francisco de Assis para o movimento do Ocidente, para a reflexão do Ocidente sobre a mensagem do Cristo, né? Bom, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então reparem, as missões dos espíritos têm o papel de instruir os homens, de auxiliar o progresso, de melhorar as instituições. Quando ele encarna, ele vai tentar fazer isso por meios diretos e materiais, por interferência, por influência direta. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. E esse talvez seja um dado interessante, né? Quando os espíritos nos falam dessa questão da importância das missões, essa importância ela está destituída dessa importância material que muitas vezes nós atribuímos. Talvez tenhamos missionários encarnados agindo de forma silenciosa em nosso globo, arando a terra, influenciando pensamentos locais sem a necessidade de ostentarem títulos, de ostentarem poder, de ostentarem riquezas em nosso planeta. Estes também podem ser missionários. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Ou seja, a missão de um espírito, ela nada mais é do que o cumprimento de um processo, né, que está encadeado na natureza. É apenas mais uma atribuição que o espírito possui de interferir no mundo, de tentar melhorá-lo, de tentar gerar progresso, de tentar produzir mais amor, mais integração. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. E isso eu acho belíssimo, porque ao mesmo tempo que os espíritos nos falam nessas questões, de um modo geral, de ocupações específicas que realizarão grandes resultados, que trarão grandes transformações no nosso orbe, ele nos fala também da importância das ocupações menores, da ocupação que os espíritos encarnados possuem nas tarefas simples, sem as quais as grandes ações também não seriam possíveis. E aí, Kardec vem se preocupando com essa resposta porque sabemos, quando olhamos à nossa volta, que há pessoas, há espíritos encarnados que em absoluto não contribuem de forma nem mesmo simples com suas ações na sociedade.
que não produzem resultados, que não ocupam funções e que muitas vezes até atrapalham esse processo. E aí ele pergunta: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? A resposta dos espíritos é muito interessante, né? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres, dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Ou seja, há espíritos que ainda não despertaram para a vida em sociedade, para a necessidade da vida compartilhada, para a necessidade de atuar de forma integrada aos outros espíritos, de forma integrada à natureza, de atuar de forma integrada na criação de Deus. Estes espíritos que já desenvolveram algum grau de intelecto, em algum momento, perceberão os equívocos que estão cometendo e precisarão passar por um processo expiatório, ou seja, por um processo de desenvolvimento de competências, de aprendizado, para se integrar de forma mais efetiva na criação. Olha como é generosa e misericordiosa a lei divina. Esses espíritos não são excluídos do processo. Lhes é dado o tempo necessário para que despertem para a realidade a partir de suas próprias escolhas, a partir do seu próprio livre arbítrio. Cada espírito respeitado em suas possibilidades, cada espírito respeitado em suas potencialidades, cada espírito seguindo no seu passo, no seu tempo, construindo o entendimento acerca de si mesmo, a compreensão acerca da lei de Deus, através das vivências e dos mergulhos na matéria e também na erraticidade. Aos poucos, nós vamos sendo conduzidos por esses grandes processos de progresso. Nós vamos sendo conduzidos por esses missionários, nós vamos sendo conduzidos pela lei de Deus ao despertamento de nossas consciências e vamos assumindo o nosso papel de fato. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir se lhes conceda recuperar o tempo perdido, nos dizem os espíritos na mesma resposta. Nós mesmos, na medida em que desenvolvemos a nossa consciência, vamos buscando nos integrar a esse movimento divino que a lei nos oferece. Amor, o amor acima de tudo, o amor de Deus, o amor do Criador por cada um de nós, a misericórdia a cobrir a multidão de equívocos que são realizados neste processo de despertamento e construção de competências. A tolerância pelo entendimento de que o erro faz parte deste processo. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? É a pergunta 575 que Kardec faz. Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. É a resposta dos espíritos. Então, como diferenciar o dever da missão? Bom, dever é aquilo que a nossa consciência nos cobra, aquilo que entendemos que deva ser feito. Como diferenciar o dever da missão? Bom, pelo impacto que causa na sociedade, pelo volume, pelo tamanho das transformações que esse espírito, que a atuação deste espírito realiza no movimento
no processo daquela sociedade. Essa é a resposta. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram. Nós já conversamos sobre isso. Depois do nascimento, e de acordo com a circunstância, é que suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhes os desígnios. Ou seja, mesmo desconhecendo conscientemente o que devam fazer, o movimento em que estão inseridos, a lei natural, a condução dos processos, o acontecimento das coisas vão naturalmente realizando esta condução, vão impelindo aquele espírito, vão colocando-o em condições em que ele vai sendo provocado ao cumprimento da sua missão. Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que tem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? É a 577. Quando nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. E aí é um dado interessante, né? A importância daquilo que nós fazemos, a possibilidade de nós contribuirmos com a realização de missões importantes. Esse olhar, essa perspectiva que nós temos de, por estarmos inseridos em sociedade, embarcarmos em um projeto em curso e podermos dar a nossa contribuição. Pode ser que um espírito missionário que tenha a missão de trazer um importante ensinamento enxergue em nossa possibilidade de escrita a chance de trazer, através de determinado espírito encarnado, um livro que venha ser um divisor de águas. Este escritor não é o missionário, mas acolhe o convite que aquele espírito missionário tem de trazer aquela escritura, de trazer aquele livro, de trazer aquele texto, aquela instrução, e embarca mesmo não sendo um missionário. É o volume de bem que nós podemos fazer. Nem tudo está planejado, está determinado no nosso planejamento encarnatório. Mas ao encarnarmos, abrem-se possibilidades de atuação que os espíritos podem utilizar-se, nos trazendo convites através da intuição para que nós executemos determinados trabalhos, determinadas atividades. Poderá o espírito, por sua própria culpa, falir em sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Ou seja, quando o espírito está nesse processo, nesse movimento de evolução, que ainda não atingiu o estágio de espírito moralmente superior, ele pode falir como qualquer outro. O erro está previsto neste processo de caminhada. Porque mesmo para o espírito que está em missão, ele precisa dessas oportunidades de progresso. A execução daquela missão é para ele um movimento de progresso. E como é um processo de aprendizado, ele também está sujeito à falência. Que consequências lhe advirão da sua falência? Pergunta Kardec. Terá que retomar a tarefa. Essa sua punição, que punição interessante, né? Saber que eu me propus a realizar algo, perceber que eu não consegui realizar aquilo e abraçar novamente aquele projeto e continuar tentando acertar. Porque se o erro está inscrito no processo de aprendizado, o acerto também está inscrito, ele faz parte. E ele é a coroação de um processo de aprendizado.
Quando nós acertamos, nós construímos conhecimento, desenvolvemos competências, nos tornamos um pouco mais superiores ao que éramos anteriormente. Isso é o que é esperado. Se para isso, se neste processo erramos, ok, não há problema. É necessário que nós investamos esforços, que nós nos dediquemos a perseguir o acerto. Essa é a grande questão. E o missionário fará isso de uma forma muito natural. Nós, espíritos inferiores, é que temos ainda uma grande dificuldade nesse movimento e ficamos buscando os processos de punição, de pagamento de débitos, né? Me ocorre aqui agora um ensinamento do Cristo, que ele falava: o meu jugo é leve e o fardo suave, né? Desde que haja observância da lei, né? É o que nos ensina Kardec. Quando ele resgata essa ideia, né? Essa coisa da misericórdia, esse olhar de que os erros, eles assumem a importância do aprendizado. Mas se nós estamos na tentativa de acertar, então está tudo certo. O amor cobre a multidão dos pecados. A tentativa de evolução vai nos dando chances de crescermos e crescermos e crescermos o tempo todo. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Não sabe Deus se seu general obterá a vitória ou será vencido? Sábio, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Ou seja, o grau de importância, a necessidade de infalibilidade daquela missão vai determinar quem é o missionário que vai assumir aquele papel. Se é uma missão que pode ter um grau maior de, assumir um grau de risco maior de falência, então ela pode ser usada por espíritos menos desenvolvidos para o próprio adiantamento, para o próprio desenvolvimento de suas competências. Mas quando aquela tarefa é muito importante, então ela é entregue para alguém que tem uma chance nula de falência. Olha como é interessante. Deus conhece todo o desdobramento dos processos de progresso de cada um de nós individualmente. Ele sabe o que está escrito no futuro. Nós é que não conseguimos elaborar esse conhecimento e pensamos que as coisas estão acontecendo no tempo presente. É como se, para Deus, tudo fosse uma grande fotografia complexa em várias dimensões. O tempo inserido nessa fotografia. Ele já sabe o que está acontecendo. Ele apenas está conduzindo tudo para que cada um de nós possa desenvolver as suas próprias competências a partir do exercício do seu próprio livre-arbítrio. Nós vamos nos aproximando do finalzinho da nossa reflexão. A gente gostaria de trazer ainda a 581, né, em que Kardec pergunta: certamente desempenham missões os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Ou seja, a gente percebe que nessa movimentação há homens com grande capacidade intelectual que impulsionam a humanidade de uma forma muito vigorosa, mas que, juntamente com esse impulso, provocam desacertos também muito grandes. Como pensar nessas missões?
como falseadas por eles próprios. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Ou seja, eles não são missionários de fato. Não foi dada uma missão. Eles assumiram para si aquela atividade, mesmo não sendo capazes de resolvê-las integralmente. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. E aí eu acho que talvez seja o ponto muito importante para nós. Muitas vezes nós julgamos as ações desses homens de gênio que habitaram o nosso passado com o olhar do presente. E os Espíritos nos falam na 581 exatamente sobre isso. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Ou seja, olhar para o passado com o olhar do presente nos leva a equívocos de entendimento. Talvez, se toda a informação possível que temos hoje tivesse sido despejada no passado, não tivesse sido possível realizar o adiantamento que foi lá no passado. É a ideia da candeia sobre o alqueire, mas com a sua luminosidade regulada, conforme trabalha Kardec. Nós precisamos colocar a luz à vista de todos, mas precisamos ter cuidado para não abrir muito a luz, a fim de que todos que estão no recinto possam seguir iluminados, sem que tenham suas visões cegadas pelo encantamento do excesso daquela luz. Os homens de gênio, muitas vezes, trouxeram a fala no seu tempo na medida do que era possível para aquela sociedade, para aquele tempo, para aquela comunidade, para aquele grupamento. Talvez moralmente aquele espírito até pudesse muito mais do que ele ofereceu, mas ele conformou o seu ensinamento, a sua ação ao povo, as características daquela época. Então, não necessariamente os espíritos missionários, os espíritos que realizaram grandes coisas, mas que trouxeram grandes pendências para a sociedade, foram espíritos falidos. Talvez eles tenham sido espíritos sábios, conformando o que precisavam trazer a possibilidade de apreensão, de compreensão daqueles para quem falavam. Nesse sentido, queridos amigos, que nós possamos, nesse momento, elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, buscando essa posição de reconhecermos todo o bem que podemos fazer com os recursos que temos, para que assim possamos ser espíritos encarnados caprichosos no nosso fazer. Talvez, ou com certeza, não sejamos missionários, mas que possamos acolher o nosso dever moral, que possamos tentar realizá-lo no melhor do possível, sem nos deixarmos abater pelos erros que são naturais do processo de aprendizado. Envolve-nos, Senhor Jesus, neste espírito constante de progresso e geração de prosperidade, a fim de que assim possamos estar incansavelmente transformando as nossas realidades imediatas, as nossas vidas, as nossas famílias, no movimento contínuo de progresso da sociedade, até que em algum momento possamos dizer: obrigado, Senhor, porque hoje habitamos um mundo feliz. É isso, meus amigos. Eu espero que a reflexão de hoje possa ter sido útil para todos vocês e que possamos seguir com uma boa semana. Até nosso próximo encontro. Paz e bem a todos.